O que está faltando para você seguir a Deus de verdade? O que está faltando para você se conectar com Deus de todo o seu coração? O que está faltando para que você decida ser um instrumento nas mãos de Deus? O que está faltando para você entender que você não veio ao mundo para arrumar um emprego ou para montar uma empresa, ganhar dinheiro, pagar conta, comprar coisas, morrer e deixar tudo aí? Você acha que a vida se resume nisso? Você acha que seres com uma capacidade tão grande a ponto de criarem a inteligência artificial que nos assusta, a ponto de criarem robôs que parecem pessoas, os humanoides, que têm os movimentos de um ser humano, que mexem a boca como um ser humano e que respondem como um ser humano? Você acha que tudo isso que nós estamos vendo, esse ser humano tão brilhante, ele é obra do acaso? Não, ele não é obra do acaso. Mas não é mesmo. Tem uma mente criativa, inteligente por trás disso tudo, que é a mente de Deus. E se Deus é o Criador de todas as coisas, se Deus te criou, Deus não é alguém que faz as coisas por nada. Deus é estruturado, Deus é organizado. Deus tem alvos, Deus tem visões. Deus, quando criou você, criou para um propósito. Criou para que você fosse um instrumento nas mãos dele, dentro daquilo que você desempenha na terra. Médico, engenheiro, manicure, pedreiro, gari, o que for. Deus vai cumprir um propósito na sua vida se você estiver na mão dele, se você estiver conectado com ele. Mas muita gente ainda não entendeu isso. E a pergunta que eu faço é: o que está faltando para que você se conecte com Deus de verdade, se apresente para Deus de verdade e decida viver em Deus de verdade? Em Mateus capítulo 4, nós temos o momento em que Jesus começa a montar o seu time de apóstolos. E ele está andando à beira-mar, na Galileia, e ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Esses caras não estavam parados. Diz o texto que eles estavam lançando as redes ao mar. Eles estavam pescando, eles eram pescadores. Eles tinham uma profissão muito importante para a época, porque a sobrevivência é basicamente da agricultura e da criação de animais ou da pescaria. Basicamente é essa a fonte de renda. E aí, Jesus chega até esses dois homens e faz um convite. Venham até mim, me sigam, e eu farei de vocês mais do que pescadores de peixes. Vocês serão pescadores de homens. Jesus os convida para serem pregadores, ganhadores de homens para o reino de Deus. E aí diz assim, Mateus 4, versículo 20. No mesmo instante, perceba isso, no mesmo instante, eles deixaram, repita comigo, deixaram as suas redes e o seguiram. Pedro e André foram apóstolos de Jesus e viram coisas extraordinárias. Viram milagres e foram instrumentos para milagres. Levaram multidões aos pés de Jesus. Fizeram coisas que nunca simples pescadores de pouca cultura poderiam viver.
O apóstolo Pedro, por exemplo, no dia de Pentecostes, pregou um sermão falando da história de Jesus e apresentando Jesus como Salvador do mundo, Filho de Deus. E só nesse dia 3.000 pessoas aproximadamente se converteram e foram batizadas. Pedro marcou a história. Ele pregou para autoridades, ele pregou para o povo, ele pregou em tribunas, ele pregou na beira da praia. Ele falou para gente importante, ele falou para gente simples, mas ele foi um instrumento em todo lugar e para toda a gente. Por que isso aconteceu? Porque eles não ficaram esperando o melhor momento. Porque eles não tiveram medo de renunciar. Porque eles deixaram imediatamente as suas redes, o seu ofício, a sua história, o seu trabalho, as suas conquistas. Eles deixaram tudo para poder servir a Deus. Eles deixaram tudo para poder viver um plano de Deus. E por isso foram recompensados. Eu conheço um homem que tinha um emprego muito bom na Petrobras. Ele deixou o seu emprego maravilhoso naquela época, muitos anos atrás, 60 anos atrás, 50, 60 anos atrás, a Petrobras era o emprego dos sonhos. Ele deixou para ser um pregador do Evangelho. Esse homem rodou o mundo representando o nome de Jesus. Esse homem foi honrado pelo mundo inteiro, porque um dia renunciou o que parecia melhor. Eu mesmo já vivi experiências incríveis de ser recebido por ministros de Estado em outros países, de ser recebido por presidentes, por governadores de estados do Brasil e de fora do Brasil, de prefeitos de grandes cidades do Brasil. E tudo isso porque um dia eu fiz uma escolha de seguir aquilo que Deus estava me propondo. Se você está esperando o melhor momento, o melhor dia, a melhor hora, a melhor circunstância para poder se apegar com Deus e servir a Deus e ser um instrumento de Deus, talvez esse dia nunca chegue. Decida hoje se conectar com Deus e servir ao propósito de Deus. Essa é a melhor escolha da sua vida. Teu sustento, tuas vitórias, Deus garante. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.